A gente já conta com a nossa Jussara Soares, da redação em Brasília. Jussara, o advogado de Paulo Sérgio acabou complicando os outros réus com essa afirmação? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, Leandro, especificamente o advogado do general Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa, ele acaba complicando mais o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque qual foi a estratégia do doutor Andrew Fernandes, que faz a defesa de Paulo Sérgio? Foi tentar afastar o ex-ministro da Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e aproximá-lo dos ex-comandantes da FAB, o brigadeiro Carlos Batista Júnior, e ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, que eles participaram desse processo como testemunhas, como os dois comandantes que foram responsáveis para evitar que, de fato, um plano de golpe fosse levado adiante. E essa foi a estratégia do advogado do general Paulo Sérgio. A gente chama atenção aqui nessa fala do advogado, porque ao longo de quase uma hora ele foi reafirmando essa história, que Paulo Sérgio demoveu Bolsonaro, que ele sempre foi contrário a qualquer medida golpista, assim chamada. Ele não usou essa palavra, mas depois ele foi dando a entender isso, que ele foi contrário a algumas discussões que estavam sendo feitas naquela ocasião. E aí, para arrematar tudo, a ministra Carmen Lúcia, ela vai muito diretamente no ponto, porque ela fala, como a gente viu há pouco, ela pergunta, olha, eu vi o senhor falar aí que ele 5 vezes que o general tentou demover Bolsonaro. Demover do quê? E aí ele foi muito contundente, demover de qualquer medida de exceção. Bem, nesse ponto especificamente, o advogado mostra o seguinte, ele tenta se afastar totalmente de Bolsonaro e mostra que faz uma defesa sozinha, só para lembrar que o general Paulo Sérgio foi o único réu que compareceu pessoalmente no primeiro dia do julgamento. Hoje ele não foi, mas ontem ele foi, e o que me diziam seus aliados, Leandro, é que ele tomou essa iniciativa porque ele precisava reafirmar a inocência dele, dizer que ele não tinha nada a temer. Então, ele vem buscando toda essa estratégia para tentar se colocar fora dessa questão aí da trama golpista apontada pela Procuradoria-Geral da República. Mas eu chamo a atenção para outros pontos que podem atrapalhar a vida do ex-ministro da Defesa numa possível condenação. Primeiro é o fato de que há uma confirmação de que Paulo Sérgio chegou a apresentar uma minuta, um plano ali de uma medida de exceção para os outros para os comandantes das forças, do Exército, Marinha e também da FAB. Isso foi colocado. Então, ele chegou a apresentar, por mais que ele tenha dito não concordava, mas, segundo os depoimentos das testemunhas e também confirmado pelo réu Almir Garnier, houve essa reunião que tinha um documento ali que estava sendo discutido. Tem um outro ponto que aí a defesa disse que a defesa passou ali muito rapidamente por esse ponto, mas vai ser explorado. É o fato do ex-ministro da Defesa, segundo a Procuradoria-Geral da República, ter postergado a divulgação de um relatório sobre as urnas eletrônicas. Esse é um ponto que possivelmente vai ser bastante explorado nos votos dos ministros que estão julgando esse caso. O Mauro Cid, na sua delação, ele disse o seguinte, olha, o general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, foi muito pressionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer um relatório mais duro sobre o resultado, sobre aquela fiscalização que estava sendo feita no processo eleitoral. Então, chama muita atenção nesse segundo dia de julgamento a postura do advogado do general Paulo Sérgio, que mostra, resumidamente, uma tentativa de se afastar de Jair Bolsonaro, reafirmando, dizendo várias vezes que ele tentou demover o ex-presidente de medidas de exceção, e isso fica muito mais claro ali no encerramento, porque se tinha dúvidas, se alguém tinha ficado com alguma dúvida do que ele tinha dito, a ministra Carmen Lúcia fez o advogado ser bastante enfático sobre isso. E, claro, ele busca se aproximar dos comandantes que ficaram de fora disso, que foi o brigadeiro Batista Júnior e o general Freire Gomes, que na época comandava, respectivamente, a Força Aérea Brasileira e o Exército.
Agora, durante o próprio depoimento, Jussara, né, lá no que houve com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, ele falou que houve estudos por parte de vários setores do governo em relação a artigos da Constituição, né? Isso foi confessado lá atrás, né? De vários pontos da Constituição. Agora, talvez a colocação desse advogado possa prejudicar o entendimento dos ministros, né? Leandro, isso é importante que você falou, porque uma dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro cita isso. Fala assim, olha, ato preparatório não quer dizer absolutamente nada. A gente percebe também uma estratégia da defesa de Jair Bolsonaro de tentar dizer o seguinte, como o próprio presidente disse que alguns documentos foram trabalhados, foram discutidos, mas que ele não tomou nenhuma iniciativa de levar qualquer coisa para frente. E aí eu chamo a atenção também, porque a estratégia da defesa é tentar desconectar o ex-presidente de qualquer ação que tenha uma prova que, de fato, colocou que essas discussões que, segundo o ex-presidente, ocorreram, foram, de fato, levadas adiante. Por exemplo, o advogado fala que não tem nenhuma relação de Bolsonaro com aqueles planos, que, inclusive, envolvia planejar assassinato de autoridades. Então, o advogado fala, olha, Bolsonaro não tem nada a ver com o plano Punhal Verde Amarelo, não tem nada a ver com o plano Copa 22, não tem nada a ver com a Operação Luneta. Todos esses planos foram encontrados, são provas. Isso aí não está só na delação de Cid. Na verdade, Cid diz que desconhece esses planos. Isso foram provas encontradas nessa busca e apreensão, em várias buscas e apreensões que foram feitas pela Polícia Federal. E aí você chama, por isso foi muito importante esse destaque que você fez, porque o que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tenta fazer é mostrar que esses atos preparatórios não são crime. Teve discussão, mas que o próprio ex-presidente, na época presidente, né, estava no governo, decidiu não levar adiante. Então, isso é uma estratégia bastante importante, que ficou clara também nesse dia de sustentação oral da defesa do ex-presidente.